Olá, amigos internautas, sejam muito bem-vindos para mais um encontro das sextas-feiras, para mais uma palestra doutrinária à luz do Evangelho de Jesus. Como de costume, para que não esqueçam, né, nos sigam nas plataformas do Facebook, do site SEACPOA, Instagram, onde ali estão disponibilizados nossos horários com todas as nossas atividades. Nossas palestras estão gravadas e ficam disponibilizadas no Facebook e também no YouTube e também no Instagram. Agora, como de hábito, nós escolhemos uma página evangélica a fim de acalmar nossos corações, para que tenhamos o máximo aproveitamento dessa noite ou tarde de hoje. Escolhemos Fora da caridade não há salvação, o item 10, um dos mais lindos, todos são, mas particularmente achamos os mais lindos, que fica nas instruções dos Espíritos, que foi ditada por Paulo o Apóstolo. Então, ele inicia assim: Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que o houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus disse: Passai à direita, benditos de meu Pai. Conhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima divina. Não poderia o Espiritismo propor melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, depois dessa página evangélica, vamos acompanhar a prece com as mentes interconectadas num único pensamento e sentimento. Mentalizamos a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inovidável. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. E que cada um de nós, de nossas casas, busquemos aquilo que temos de melhor, contribuindo com esse grande campo magnético que se forma nesse instante, por onde transitam forças espirituais poderosíssimas. Senhor Jesus, que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Sejamos instrumentos dóceis da vontade do Pai, amparando nossos irmãos, seguindo-te como modelo. A amorosa equipe espiritual pediu inspiração, amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Hoje nós temos aqui para a nossa live a nossa Érica Velasquez, trabalhadora em várias frentes da nossa sociedade espírita, Allan Kardec. E a Érica, então, vai desenvolver o tema Viver com Serenidade. Contigo, Érica. Uma boa noite a todos. Agradeço inicialmente pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, esse tema na noite de hoje, viver em serenidade, temos como objetivo levar ao nosso espírito as boas diretrizes, possivelmente para termos uma vida
serena e viver nessa tão chamada serenidade que todos almejam ter. Não é fácil, não é fácil viver em serenidade, porém, não é impossível, porque comecemos primeiramente pela questão da vida. A vida representa para nós estarmos vivos, estarmos tendo uma existência, existir no mundo. Mas viver neste mundo, será que nós vivemos serenos, tranquilos, apaziguados, calmos? É um pouco já diferente, né? De toda uma situação onde todos nós temos vistos e temos, muitas vezes, na nossa própria família, os desajustes, as diferenças tão, assim, vultuosas, que as pessoas vivem em verdadeiras desarmonia, intranquilas e nada pacientes. Então, viver com serenidade, convite que vai ser dito a todo momento, porque é uma coisa muito importante para nós termos uma vida futura com muita vontade de viver todo o tempo que tivermos aqui neste plano, viver com alegria, viver com calma, viver junto dos nossos entes queridos, com essa alegria que todos nós queremos ter, sermos felizes. Porque quem de nós não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Mas se busca aqui, se busca ali, se busca lá. E, no entanto, ela está dentro de cada um de nós. Ela está tão íntima, ela é tão íntima nós, não nos damos conta disto. Então, nós temos que ter um sentido da vida, porque viver em todos os tempos é nós nos lembrarmos de que há um presente, há um passado e há um futuro. Esse presente é essa vida que nós estamos levando. É a vida que eu gostaria de ter, de estar vivendo realmente. E no passado, lembrando-nos do passado, a vida não era melhor no passado? Ou a vida de agora é melhor? A nossa presente existência está tranquila? Está boa como está? Então, todas essas questões passam em nossa mente. E, como construtores do futuro, nós temos que pensar no amanhã. Então, nós temos o reflexo do passado no presente, mas construindo no presente para o futuro. E esse futuro, o que é o futuro? O futuro é um piscar de olhos. É um instante, é daqui a pouco, é amanhã, é daqui a uns anos, é daqui a muitos anos. Então, temos que pensar nessa construção para nós termos, então, uma vida sadia, tranquila, e termos também uma saúde plena, né? O corpo, a mente e o espírito. Então, viver e ser feliz é um convite. Vamos toda hora convidar agora, né? Para sermos felizes e para ter uma vida boa, maravilhosa, que todos nós queremos. Não há exceções, todos queremos. Então, podemos nos lembrar que o nosso título é viver em serenidade, mas o que é serenidade, né? Então, nós temos que nos lembrar que essa serenidade, ela tem um significado. Então, ela significa toda aquela capacidade de lidar com os problemas não resolvidos, de forma pacífica, ter calma, ter sossego, paz, tranquilidade, equilíbrio emocional, domínio de si mesmo. Ora,
o equilíbrio, voltando à questão do equilíbrio, nós muitas vezes nos desequilibramos facilmente por meras bobagens, coisas banais, por não termos calma, por colocar dentro do nosso interior sentimentos negativos, raiva, ódio, e impaciência, intemperança, intolerância, preconceitos. Todas essas questões fazem parte de coisas que nos fazem não termos o devido equilíbrio. Então, nós estamos emocionalmente desequilibrados, mas nós podemos organizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque está em nós todas as condições para nós podermos organizar estas questões. Nos lembrando de que, como espíritas que somos, nós sabemos que temos os outros que não são, mas todos querem a mesma coisa, sermos pessoas melhores, pessoas que possam ter calma, com todas essas coisas que nós já nos referimos aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 9, a questão da raiva, da cólera. Então, o que nos diz ali? Vou ler um pedacinho aqui, só para a gente nos colocar à frente de um pensamento que vem após. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vós considerardes, ao contrário, não tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Então, o que sucede, então? Entrega-se à cólera, entregai-vos à cólera. Então, isso aqui, esse pequeno trecho que foi lido, lá do capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, nos traz uma demonstração de que muitos de nós nos entregamos a isso aí tudo, a cólera, a raiva e todos esses sentimentos negativos que nos deixam marcas registradas no nosso perispírito. Sabemos que a menor contrariedade, muitos de nós, o que fizemos? Embrabamos, ficamos bravos, ficamos irritados, como nos diz aqui, e nós queremos muitas vezes levar vantagens, e levar as vantagens muitas vezes nos leva à queda, porque nem sempre aquilo que é vantajoso para o outro e que nós almejamos, desejamos e cobiçamos é melhor para nós. É diferente, cada um tem aquilo que merece. Então, nós muitas vezes invejamos o outro, a vida do outro, mas não sabemos o que se passa dentro do interior daquela pessoa, não sabemos como ela vive, não sabemos como ela se determina dentro do mundo em que ela solidificou para si e para os seus, porque a microsociedade, muitos familiares, às vezes, tornam-se aqueles clãs e ninguém mais entra. Então, nós não damos vazão, às vezes, à entrada de um outro dentro do nosso clã. Então, sabemos que isto, às vezes, nos impede do crescimento, nos impede de angariar novas amizades, novas emoções, novos entes queridos entrando dentro do seio de nossa família. Por quê? Por todas essas questões a qual nos referimos aqui. Muitas vezes queremos nos julgar melhor do que os outros. A nossa família é melhor do que a outra. Tudo é melhor, tudo é melhor. E muitos de nós nos esquecemos
que não é a questão da posição social, não é tudo o que as pessoas possam vir a vejam bem, ter, mas sim as pessoas, elas sentem, as pessoas são pessoas que têm sentimentos. Então, sabemos também que não é só ter, mas ser. Então, nós temos que educar os nossos sentimentos, organizá-los de forma de que nós possamos vir a ter condições de poder atuar dentro da nossa microsociedade, do nosso campo familiar, do nosso campo de trabalho, ou por onde quer que venhamos a andar. Nós teremos sempre questões de posição da qual teremos que tomar atitude. E a atitude é que vai nos dizer se nós somos pessoas tranquilas, calmas, ponderadas, se nós podemos ser consideradas aquelas pessoas, uma pessoa serena, uma pessoa serena, né? Muitos de nós são intemperamentais, né? O temperamento, então, às vezes, dizem que fala mais alto. Ah, a pessoa é temperamental. Não, às vezes a pessoa é mal educada mesmo. Então, nós temos que ter lembranças do que nós temos que ter como condutas para a nossa vivência. Desejamos que o outro nos tolere, mas nós toleramos os outros? Algumas pessoas? Não, é só algumas. Então, temos que ampliar, nós temos que gostar de todas as pessoas. Todos são nossos irmãos, irmãos em Cristo, irmãos, filhos de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Temos que nos olharmos como verdadeiros irmãos que somos. E nós temos que ter essa serenidade. Então, viver, ter vida, estar com vida, aproveitar a vida. Muitos dizem, eu queria ter uma vida plena só de prazeres. Outros gostariam de ter a vida do campo, a vida da cidade, gostariam de ter uma vida de várias maneiras, de várias formas. Mas nós lembramos-nos de que estejamos nós, aonde quer que estejamos, nós temos que viver essa vida de forma harmônica, de forma serena. Mas para sermos serenos, nós temos que domar as más inclinações. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos também o homem de bem. Quem é esse homem de bem? O que tem que fazer esse homem de bem para ser realmente um homem de bem? Então, está escrito que todo aquele que tentar domar as suas más inclinações, ele já estará tendo, assim, motivos para caminhar, avançar, para ser esse homem de bem. Um verdadeiro cristão, né? O domínio de si mesmo é difícil, porque às vezes para se ter esse domínio de si mesmo, nós temos primeiramente saber nos conhecer. Temos que nos conhecer, saber até onde vai os nossos limites, até onde vai as nossas capacidades de tolerar, de sermos perseverante. E para ser perseverante, nós temos que lutar contra essas más inclinações da qual eu falei, e que está lá no Evangelho. No livro também da Plenitude do Divaldo Pereira Franco, pela Joana de Ângeles, nós temos também algo que nos diz assim, que o homem que vive na Terra sob a ação do medo, nós temos os medos que assaltam a nossa mente, a nossa vida, e este é o maior de todos os nossos inimigos, o medo. Nós temos medo até de ser felizes. Por incrível que pareça, temos medo de sermos felizes.
É verdade, mas temos aí também algo da qual nós topamos muitas vezes, o medo de sermos felizes. Por quê? Nós temos medo de outras coisas também, né? Da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso e medo da morte. Vejam bem, medo da morte. E é diante da morte que nós pensamos na vida. Que vida que eu estou tendo? Que vida que eu estou levando? Como eu quero continuar vivendo? Como eu vou fazer daqui para frente nessa existência? E na existência que cada um tem, essa existência pode ser breve, média ou longo prazo. Isto não importa, porque todo o tempo que tivermos, nós temos que viver bem, de forma benéfica, com benefícios próprios de si mesmo, procurando conhecer-se. E isso tudo para o nosso bem, porque o indivíduo experimenta o sofrimento. Então, isso aí é algo que é uma resultante do condicionamento de tudo aquilo das agregações físicas e mentais contaminadas, porque nós nos contaminamos com as malquerências, com tudo isso que nós já falamos, o desamor, o insucesso, isso aí tudo nos envolve, mas tudo faz com que a gente possa também vir a ter controle, porque para manter serenidade, para se ser sereno, nós temos que controlar também essas emoções. E o autoconhecimento é algo que ajuda-nos no controle de si mesmo, de todos os limites das quais nós temos, né? Que todos nós temos os nossos limites. Nós temos que focar nas questões positivas também, porque é muito fácil se envolver nos miasmas negativos criados pelos outros, e os piores deles são aqueles que, quando são criados por nós mesmos. Então, nós temos que rechaçar as negatividades e partir para uma nova posição, posicionarmos de forma positiva. Vejam que isso já é uma dica para se manter serenidade, hein? Nós já estamos aqui dando dicas. Então, procurar também, pelas próprias oportunidades, abraçar as causas boas, nobres, que elevam o nosso espírito e dão, muitas vezes, motivação para nós vivermos em harmonia, quer no grupo familiar, no trabalho, na sociedade, por onde quer que a gente venha andar, né? Nós temos que viver junto com equipe, nós temos que aprender a estarmos em equipe. Muitas vezes não temos muitas condições, porque somos sempre contra, e isso é um problema. Então, nós temos que nos vigiar, colocar uma vigilância nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Não ser sempre aquele contra. Nós temos que ver se realmente a nossa posição é apropriada. E temos mais uma dicasinha, né? Que é não sucumbir aos, ao mal, né? Porque o mal está por aí. O mal caminha ao lado do bem. Né? Isto sabemos disso perfeitamente. Porque temos pessoas que, infelizmente, ainda estão envolvidas nas vibrações tão negativas, tão maléficas, que elas deixam transparecer na sua vibração, na sua energia, uma negatividade. E muitas vezes a outra pessoa sente e se sente até meia constrangida ou se sente mal, muitas vezes. Porque percebe que a pessoa não é do bem, né?
Então, nós temos que nos lembrar que não podemos sucumbir a essas vibrações negativas, maléficas, e principalmente também nos lembrar novamente da questão do medo. Não nos deixarmos sucumbir pelo medo, pelos medos, porque é mais de um. Nós temos medo de muitas coisas. Valorizar as qualidades. Ora, as pessoas têm negatividades, somos também negativos em algumas oportunidades, em algumas ocasiões também. Somos pessoas imperfeitas, estamos aqui, não somos pessoas ainda permanentemente voltadas ao bem, às vezes falseamos, mas é aquela coisa, levanta, cai, mas te levanta. É um convite. Todos nós temos que nos lembrar daquele convite que foi feito. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, esse é um convite que foi feito, e quando foi dito, nós temos que nos lembrar que é um convite para nós avançar, levantar e caminhar. Porque quando nos dizem assim, vinde a mim, é para nós ir. Então, convidados nós fomos, né? Outra coisa também que nós podemos nos lembrar de colocar em pauta na nossa fala, a questão de mudar o estilo de vida. Ora, se a gente quer ter uma vida serena, uma vida de calma, tranquilidade, nós temos que, muitas vezes, alterar o nosso estilo de viver. Porque não é vivendo, combatendo os outros, repudiando, amedrontando, ou então vivendo na malquerência, no mal-querer, que nós vamos ter vida serena. Não. Tirar essas coisas negativas de dentro de si, procurar agir no bem, fazer o bem, fazer a caridade, que está ao alcance de todos, está ao alcance de todos, mesmo aqueles que não têm nada a oferecer materialmente, porque nós podemos dar um sorriso. Olha que um sorriso faz uma pessoa se erguer e se levantar, gente. É verdade. Então, nós podemos dar um sorriso, podemos dar um abraço, podemos dizer coisas boas para as pessoas, podemos dizer a elas que elas têm condições de superar coisas que às vezes estão passando, e momentos de superação. Quantas pessoas estão ainda tentando se recuperar e se refazendo, se reinventando? Então, nós temos que mudar o nosso estilo de vida, olhar mais para o nosso semelhante, fazer mais bem às pessoas. Nós temos também que buscar toda essa ajuda e aumentar a nossa sensação de tranquilidade, tranquilizando. Como nós vamos nos tranquilizar? Ajudando os outros também a se tranquilizarem. Então, aumenta a nossa sensação. Então, viver o momento, viver o hoje, viver uma vida para estar, viver incessantemente, o que vale na vida? Todas essas perguntas estão no ar e estão as respostas com a gente mesmo. Não são os outros que vão nos dar. Elas vêm de nós mesmos pelas nossas reflexões, pela nossa vontade de querer ser uma pessoa melhor, pela nossa bondade de poder fazer o bem a outra pessoa. Tenhamos generosidade para com o nosso semelhante, porque é importante ser generoso, ser generosa, porque as pessoas esperam.
às vezes um gesto, uma palavra boa, uma palavra de carinho, estímulo, estímulos. A serenidade também, como a gente sabe, um estado de tranquilidade que traz a calma, a paz, sossego, né? Isso tudo aí é coisas que nós almejamos e desejamos. E muito mais ainda do que viver em serenidade, viver com Cristo, viver na paz de Deus. E isto é estarmos com a nossa vida plena. Nós sabemos que todos nós temos vontades, desejos, e quem de nós não quer ser melhor? Isso eu sempre falo em tudo quanto é convite, palestra, eu sempre falo. E quem de nós não quer ser melhor? Todos nós queremos ser melhor e queremos o melhor. Então, podemos ter, é só querer, é só ter disposição para isto. No livro As Receitas de Paz, da Joana de Ângeles, eu tenho uma frase de lá que diz o seguinte assim: no meio do vozerio que reclama e blasfema, sob falso fundamento de justiça ou não, vive com serenidade. Então, viver com serenidade é uma receita de paz. É uma receita de paz para todos nós. Porque quando todo mundo está murmurando, blasfemiando, que nós tenhamos a decência de voltar o nosso pensamento para o nosso interior, elevar o nosso pensamento a Deus e fazer uma prece para nós mudarmos o estado vibracional, às vezes, do ambiente e daquelas pessoas que às vezes estão ali naquele gritedo, naquele vozerio, desarvoradas, desequilibradas. Então, quando todos estiverem assim, e ainda se achando justas, né? Porque estão gritando, estão no seu momento de clamor, de justiça, aquela coisa toda. Muitos até é possível, mas não é bem assim quando nós sabemos onde há interesses outros, que não cabe aqui e nem relevante salientar, mas vem o nosso pensamento em Deus e elevando a Ele, vem sempre uma melhor vibração quando nós não estivermos dentro daquele mesmo estado, naquele campo magnético onde as vibrações negativas envolvem. Na conjuntura de expectativas malsãs, ante o desalinho que se faz lugar comum, insiste na serenidade. Então, as expectativas muitas vezes não são boas, mas mesmo assim mantenhamos a nossa serenidade. Mantenhamos. Nós somos solidários a todos aqueles que desejam ser melhores na sua vivência, na sua existência, e a existência de cada um de nós é uma dádiva. Então, a vida é o maior dom que possa alguém ter recebido no mundo, é o dom da vida. Então, nós temos que valorizar a vida, nós temos que viver a vida, mas vivamos com a tranquilidade, com a calma e a paciência, e seremos assim, serenos, né? Sempre. Nós sabemos que dentro da nossa expectativa de vida neste mundo, as pessoas estão muito envolvidas nas questões materialistas. O materialismo fala muito mais alto, e então as pessoas elas se tornam pessoas que se esquecem que existe um espírito e que nós temos que dar valor
as questões da espiritualidade. Muitos nem querem falar nessa questão. Então, mas é importante para aquele que sabe que existe um espírito que habita em nós, e para poder atuar nesse mundo, esse espírito está em nós, nós temos que aproveitar a oportunidade enquanto nós aqui estivermos. Que estamos aqui não é por mero acaso, não é por mero acaso. Estamos ressarcindo os endividamentos de vidas anteriores, da qual nós nos endividamos e hoje estamos procurando ressarcir. Alguns, na ânsia de querer acertar, erram mais, mas, mesmo assim, tem que aproveitar o tempo que temos aqui, valorizando a grande oportunidade da reencarnação. Porque todos os descontroles existentes, né, essas ameaças de desarmonia geral, nós não podemos perder a serenidade, não podemos perder essa maravilhosa prova de que nós possamos sermos pessoas calmas, tranquilas. Repetidamente, muito nessa temática de hoje, essas palavras, mas tudo porque conforme a nossa necessidade neste plano é o que nós precisamos, é o que nós precisamos para poder não perder tempo com outras condutas, com outras atitudes que ainda não nos levam a nada, a não ser perca de tempo, e enquanto nós poderíamos estar desfrutando de uma boa situação espiritual com tranquilidade e serenidade, né? Viver assim junto com as pessoas, passar a elas essas coisas boas, dizer a elas do quanto elas podem também ser felizes, porque nós queremos ser felizes, e a felicidade está com a gente mesmo. Procuramos nas pessoas, nas coisas, e ela está dentro de cada um de nós. Então, a serenidade em qualquer situação, serenidade com Deus, né? Certamente que não é fácil uma atitude pacifista, né? Quando enfrentamos, muitas vezes, a agressão, a selvagada, né? Porque tem pessoas quase selvagens que são agressoras, não só apenas fisicamente, mas nas suas falas, nas suas condutas. Então, não é fácil conviver com todos os tipos, né? Mas até isso nós temos que ter paciência das diferenças existentes, dada as condutas ainda diferenciadas por parte dos nossos semelhantes, porque nem todos estão no mesmo grau evolutivo, porque a evolução se dá à medida que a pessoa vai granjeando progresso espiritual, avanço espiritual, mas nem todos estão no mesmo degrau da escada. Então, uns estão lá no alto, outros estão lá na base ainda. Então, e os degraus têm que ser escalados. Tem que haver uma escalada. Mas não podemos também perder o foco de que o progresso é inevitável. Ele vai se dar, querendo nós ou não, ele vai ocorrer. Então, todos nós temos que nos lembrar disto, que, sem dúvida, é um desafio, né? Sustentar o equilíbrio diante de tantas adversidades e de tanta intranquilidade,
de tanta impaciência, de tanta falta de calma, mas estamos ainda nessas vontades de querer, e querer é poder. Então, ninguém pode negar, né, que a dificuldade em permanecer com nobreza em meio às vibrações não são dominadoras. Nós temos que dominar as más tendências, vibrar no bem, rechaçar as viciações, rechaçar as negatividades, deixar de lado o homem velho e dar lugar a um homem novo, que a cada dia esse homem novo se erga para mais um dia de trabalho aqui na construção da sua própria edificação. Então, não nos resta a não ser dizer que somos convidados a todo momento a ter aquela afinidade com o Cristo e reverter também em nós o indivíduo que fortalece moral para permanecer no posto fiel da paz. Paz. O mundo está precisando de paz. Onde há tantas guerras, né? E a maior guerra ainda é a guerra íntima, a guerra travada com nós mesmos, onde as armas nós apontamos não é para o outro, mas é para nós mesmos. Nós temos que ser aquele que as nossas armas sejam a arma do Evangelho, a arma do amor, a arma que faz com que todos se curvem ao amor. Deus não nos criou para o mal. Ele nos criou para o bem. E esse amor, ele existe em nós. Ele pode estar adormecido, anestesiado, mas ele terá que, em algum momento, despertar. Porque é um germe latente que já está em nós, ele vem com nós. Então, nós temos ele. E ele, quando deixar de ser esse anestesiado, adormecido, quando despertado, será um novo homem que despertará. E esse novo homem, ele revolucionará não só a microsociedade, que é a sua família, mas por onde quer que ele venha andar, ele vai revolucionar através da sua conduta, da sua paz interior, da sua vibração boa, da sua generosidade. Todos vão perceber que homem especial é a criatura. Então, Deus, ele criou todos de forma simples e ignorante. Então, não existe privilégio. Não existe. O que existe é pessoas que umas avançam, umas mais do que as outras. Por quê? A caminhada, nem todos, no dar o seu passo, dão da mesma forma. Uns dão uns passos mais largos que o outro. Então, alguns, é lógico que avançarão, estarão à frente. Porém, nós nunca podemos nos esquecer de que se existe pessoas, espíritos que estão avançados, que estão à nossa frente, mas tem outros que vêm atrás. Então, todos nós chegaremos no final da jornada em um só lugar. Todos nós voltaremos ao seio do Senhor. Todos teremos essa volta triunfante, ou não, né? Mas seja como for, a pátria espiritual, todos nós voltaremos. Então, ninguém pode procurar dar desculpa para as coisas que acham que não podem fazer.
o Evangelho é o código de bem viver. Então, lá no Evangelho, no capítulo 5, nós temos as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, tudo lá no Evangelho. Então, a gente percebe que nós, tendo essa oportunidade aqui neste mundo, e quando nós não soubermos uma resposta, possivelmente do porquê que as coisas acontecem, e não conseguir ver alguma resposta, reportemos o nosso olhar para o passado, para a vida existente anteriormente. Então, as causas podem estar em vidas anteriores. Por isso que na vida atual, as causas, nós temos que a repercussão, né? É ação e reação. Tudo isto temos para serenar a nossa vida, as respostas e o código de bem viver. Lançamos todas as dicas, digamos aqui, de como manter-nos de forma serenas neste mundo, embora, né, embora essas, digamos assim, essas dicas para manter a serenidade são coisas que nós inventamos. Nada é do que nós, na praticidade, executarmos as questões, né? Porque teoria temos muitas, todas as têm, mas na prática nós temos é que executar as coisas das quais falamos. Então, eu costumo, às vezes, dizer, me permito, pela idade que eu tenho, falar como testemunha de vida, dizer que eu costumo falar com a alma, porque falar com a alma é conseguir falar ao alcance, ao nível de todas as pessoas que possam vir a me entender, da mesma maneira como eu posso me entender também. Então, eu falo com a alma, meus irmãos, aonde quer que vocês estejam, por onde quer que vocês venham andar, estejam em paz, estejam serenos, mantenham a sua vida de forma íntegra, e lembrem-se de que todos nós somos convidados a todo momento a sermos pessoas que possam estar em estado de tranquilidade. Podemos buscar também a capacidade da mudança. Nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos mudar a vida dos outros. Então, nós temos uma responsabilidade tamanha. Por que podemos mudar a vida do outro? Pela nossa conduta, pelo que nós falamos, pelo que nós desejamos, e porque elas podem vir a ter nós como exemplos. E isso é muito sério. Então, a responsabilidade é grande. A responsabilidade mediante ao fato de que, se nós servirmos de exemplo para alguém, nós temos que ser um bom exemplo, para que elas possam não serem prejudicadas, não se prejudicarem, e nós não sermos aquele o motivo, a motivação de ter feito um estrago na vida do outro. Acontece que muitos de nós sabemos disso, outros ainda estão para pensar, mas somos responsáveis, responsáveis. No Evangelho, nós temos também, quando nos fala, lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós temos que nos lembrar das desigualdades, né? Das desigualdades da riqueza, das desigualdades sociais. Então, temos muito que pensar para que nós possamos vir a aceitar essas diferenças, essas desigualdades, da qual alguns tanto falam e se acham injustiçados.
para viver na tranquilidade, na serenidade, essas coisas têm um peso. Porque como que eu vou viver tranquilo, sereno, se eu tenho raiva do outro que tem mais do que eu? Ele tem uma condição melhor do que a minha. O outro é rico, eu sou pobre. Então, parece que o outro não merece, e é eu que mereço, só eu que mereço. Ele não precisava ter nada disso, mas eu era para ter isso. Então, somos pessoas que temos responsabilidades. Vejam bem. Então, essas responsabilidades estão na conduta, nas atitudes e no comportamento diário. E de momento a momento nós somos solicitados a ter assim mudança. Fica para nossa reflexão, fica para nós meditar em torno do viver com serenidade. É um convite. Todos podemos ser serenos, tranquilos, apaziguados e vivamos em tranquilidade. Fica muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos, Érica, pela Obrigada. tua participação. Então, agora, vamos fazer a nossa prece. Senhor, sabemos que nos criaste para a perfeição. Para isso, estabeleceste nos códigos divinos que somente através do amor se pode aurir a paz e a serenidade, almejando dessa forma as metas felizes. O amor é a base da vida. Ao mesmo tempo, a força que nos impele para as realizações que nos enobrecem. O Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para a nossa felicidade, consolando e iluminando a humanidade. Com os corações emocionados, agradecemos as lições de hoje, convidando-nos à serenidade, ao amor. E encerrando o trabalho desta noite, pedimos, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Que Mais uma assim vez, seja. muito obrigada, Érica. Muito obrigada, queridos internautas, e até a próxima sexta-feira.